Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero lhe propor um desafio de múltipla escolha e preciso que você me responda quem disse a seguinte frase: somente em estados totalitários se afasta a família da educação e formação de suas crianças e adolescentes. Somente em estados totalitários se impede a liberdade individual de participação na escolha do que ensinar, aprender. Somente em estados totalitários, a educação e ensino são reservados exclusivamente nas mãos do Estado, retirando-se qualquer participação da família e da sociedade. Agora vamos às opções. Resposta A, Jordan Peterson. Resposta B, Elon Musk. Resposta C, Alexandre de Moraes. Resposta D, Donald Trump. Vamos lá, editor. 1, 2, 3 e tempo na tela. É isso aí, meus amigos, acabou o tempo. Agora me diga nos comentários aqui embaixo qual foi a resposta que você escolheu. A, B, C ou D? Se você acertou, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quem errou vai ficar surpreendido com qual é a resposta correta. É isso mesmo. O autor dessa frase é ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes, ministro do STF e também conhecido atualmente por alguns como Imperador do Brasil. Você pode até duvidar, mas esse posicionamento do ministro consta no seu voto em julgamento ao recurso extraordinário de número 888.815 do Rio Grande do Sul, realizado no plenário do STF, no dia 12 de nove de 2018. Nesse julgamento, o STF estava discutindo se o ensino domiciliar, também conhecido no Brasil como homeschooling, seria amparado ou não pela Constituição Federativa do Brasil. Sobre o tema, voltando às palavras do referido ministro Alexandre de Moraes, em seu voto consignado, ele disse ainda o seguinte: a análise conjunta dos artigos 226, 227 e 229 da Constituição, que tratam da parte de família, criança, adolescente e do jovem, colocando-os como principais sujeitos de direito, com os artigos 205, 206 e 208, que disciplinam a questão educacional, leva à conclusão de que não há vedação absoluta ao ensino domiciliar no Brasil. A Constituição, apesar de expressamente não prever essa modalidade, tampouco nem expressa nem implicitamente proíbe a possibilidade de se aventar o ensino domiciliar. A seguir, o ministro ainda nos elucida o seguinte: há uma solidariedade no dever de fornecer a educação, tanto por parte do Estado quanto pela família, como deixa claro o artigo 205 do texto constitucional. O artigo 227 reitera essa solidariedade, sendo o dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. Não bastasse isso, a Constituição estabelece de forma expressa no artigo 226 ser a família a base da sociedade, ou seja, a Constituição expressamente deu força constitucional a algo cultural no Brasil. A questão da família como a base da sociedade, garantindo aqui é o parágrafo 7º do artigo 226, plena liberdade do casal para livremente estabelecer o planejamento familiar. E na sequência, o texto constitucional estabelece no artigo 229 o dever dos pais em assistir e educar os filhos menores. Dessa maneira, tanto da formação formal, que é pedagógica e acadêmica, como também da formação moral, espiritual e de cidadania, a família tem um dever solidário ao do Estado, não sendo um dever excludente do outro. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo,
o ministro também coloca um freio sobre como o ensino domiciliar deve ser ministrado, explicando que devem ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum a respeito de valores culturais, artísticos, nacionais e regionais, conforme o artigo 210 da Constituição Federal. Em outras palavras, o que o ministro está dizendo é que, independentemente da modalidade do ensino, seja ela domiciliar, escola privada ou pública, deverá ser exigido na proposta pedagógica como referência obrigatória para elaboração dos currículos escolares a obediência à Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC, que é um documento normativo padrão para todas as redes de ensino infantil, fundamental e médio. Mas não para por aí. Segundo o ministro, na aplicação do ensino domiciliar, também deverá ser assegurado ao aluno a convivência familiar e comunitária, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. Ou seja, o ensino domiciliar deverá também propor atividades extracurriculares de convivência em comunidades fora da própria unidade familiar, como xadrez, esportes, dança, entre qualquer outras atividades capazes de trazer ao aluno a tão falada socialização. Dito isto, o ministro conclui o seguinte: dentro dessas regras, permite-se a possibilidade do ensino domiciliar, porque a execução desse núcleo básico obrigatório, que é componente do direito à educação, não é exclusividade do poder público. Isso a própria Constituição deixa claro, porque permite e consagra como um dos princípios regentes de ensino, logo no artigo 206, inciso 3º, a coexistência de instituições públicas e privadas, e inclusive prevendo no artigo 213 a possibilidade de destinação de recursos a escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas, ou seja, não há uma exclusividade do fornecimento do ensino básico obrigatório pelo poder público. O que há é uma obrigatoriedade de aquele que fornecer o ensino básico obrigatório observar todos os princípios, preceitos e regras determinados pelo texto constitucional. À vista disso, o voto do ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos seguintes ministros do STF: Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Mas não para por aí, porque ainda tivemos uma pegadinha no final do voto. Depois de toda aquela aula sobre como a educação domiciliar não seria vedada pela Constituição Federativa do Brasil e sobre como a educação seria um dever da família em conjunto com o Estado, o ministro Alexandre de Moraes finalizou seu voto de maneira completamente contraditória, afirmando que a aplicação do homeschooling dependeria de regulamentação legal, a ser editada pelo Congresso Nacional. Ou seja, segundo ele, enquanto o ensino domiciliar não tiver meios de ser fiscalizado pelo Estado, não poderia ser aplicado. Sobre isso, juridicamente, não há outra palavra melhor para definir esse entendimento, senão bizarro. Mas vem comigo que eu te explico o porquê. O que ocorre é que nessa situação, o Estado está jogando a sua inércia no dever de fiscalização no colo das famílias. Ainda não entendeu? Então é basicamente o seguinte: se o próprio STF está declarando que a Constituição Federal considera a educação dos filhos como um dever da família em conjunto com o Estado, e se a família já está fazendo a sua parte desse dever, que é fornecer o ensino domiciliar aos filhos, cabendo então ao Estado, em contrapartida, fiscalizar esse ensino que está sendo oferecido pelas famílias, como pode então o Estado, baseado em sua própria inércia fiscalizadora,
fiscalizatória, declarar que o homeschooling não pode ser aplicado sem a legislação específica sobre o tema. Ora essa, as leis desde a antiguidade foram criadas, aplicadas e modificadas sempre em resposta a mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, vividas ao longo do tempo. Ou seja, não é a lei que antecede ou prevê uma situação a ser normatizada pela lei, mas sim o legislador que, verificando um evento recorrente, decide normatizar aquela situação por meio de uma lei. E isso, meus amigos, é história do direito básico, ministrada logo no primeiro ano do curso de Direito. Um exemplo claro disso se encontra no Código Penal, que herdamos em parte do direito romano, que cita que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Dessa forma, não é a civilização que se molda à legislação, mas sim a legislação que se molda à realidade civilizacional, de acordo com suas perspectivas atuais, quer sejam sociais, políticas, econômicas ou culturais. Você ainda duvida? Então vamos lá para um exercício prático de raciocínio lógico. Por que você acha que o Brasil já teve 6 constituições e agora estamos na 7ª? Por que temos um novo Código Civil desde 2002 e um novo Código de Processo Civil desde 2015? Bom, acho que agora você já entendeu o X da questão. De toda forma, por hoje é isso, meus amigos. Obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo e não deixe de comentar aqui embaixo qual foi a sua resposta a respeito do autor da frase logo no início desse vídeo. Agora, se não tiver escolhido nenhuma das opções, comenta aqui pra gente o que você achou desse conteúdo. Até logo e te espero no próximo vídeo.